Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Hoje eu quero falar com você sobre a travessia do povo no Rio Jordão e a posse da terra de Jericó. E quero fazer uma relação também para você sobre a nossa travessia do ano de 2025 para o ano de 2026 e a posse que nós podemos tomar nesse ano de 2026. O povo naquela época, eles receberam algumas direções e a gente vê que essa travessia desse povo e essa posse dessa terra passaram por alguns pilares. O primeiro foi de obediência e fé. Josué fala com eles assim: olha, vocês vão marchar e vão durante 6 dias, no 7º dia vocês vão dar 7 voltas e vai gritar. Então, eles andaram ali por obediência e fé, porque lógica a gente não via nenhuma. Ele vai dar uma segunda orientação: caminhar com a arca do Senhor. Ora a arca vai estar adiante, ora vai estar no meio, ora ela vai estar atrás. Mas a arca do Senhor tem que estar sempre dentro do arraial, sempre dentro do acampamento do povo e no caminhar daquele povo. E a gente vê a terceira, que é para eles não pegarem absolutamente nada que eles vissem na terra de Jericó, na cidade de Jericó, absolutamente nada. E a terceira é que todo o ouro, toda a prata, tudo que fosse de valor seria entregue no altar do Senhor como oferta de primícias. E para nós, o que nós vamos falar? O que tem a ver isso com a nossa entrada de ano? Muita coisa. Nós estamos fazendo uma travessia também. Nós estamos saindo de um ano e estamos entrando num ano novo. Se esse novo ano que nós vamos entrar, se ele vai ser de bênçãos ou se ele vai ser de maldição, somos nós que escolhemos. O Senhor nos diz: eis que eu coloco diante de você bênção, maldição, vida e morte. Escolha, pois, a vida. Ele nos dá a opção. Ele nos dá a direção. E agora nós temos a possibilidade do primeiro dia do ano tomar decisões de como serão os nossos outros 364 dias e como nós vamos chegar no final desse ano e como será a nossa travessia. Primeira coisa que a gente vê daquele povo é obediência e fé. Ninguém anda no caminho do Senhor se não for mediante obediência e fé. A obediência, ela não questiona. A obediência, ela não questiona a fé. Se uma vez que conhecemos Deus, entendemos a palavra de Deus e Ele nos dá direção, nós devemos andar naquela palavra. Crer que aquela palavra é a palavra que Ele tem para nós, que é de vitória e é de promessas, porque foi isso que Ele fez com Abraão. Abraão saiu de um lugar onde ele não estava, ele não sabia, e ele simplesmente chegou na terra que o Senhor tinha prometido para ele. Por quê? Porque ele andou por fé, e é isso que o Senhor espera, obediência e fé. O segundo ponto é a arca, a presença do Senhor. Nós não podemos atravessar esse ano, começar um ano novo, como se nada estivesse acontecendo, como todos os outros anos, sem importar, dependendo apenas dos nossos esforços, dos nossos planejamentos, das nossas lutas, mas entendendo que a presença do Senhor faz toda a diferença na nossa jornada e na nossa caminhada. Essa arca, quando o povo vai atravessar o rio, a arca, a hora que os sacerdotes colocam o pé no rio, o rio para de correr as águas, porque os sacerdotes carregavam a arca. Então ali impediu aquele levante de águas, ou levante de problemas que você pode ter na sua vida, você com o Senhor na sua direção, conduzindo os seus passos, você vai ter segurança para passar diante de qualquer dificuldade. E eles, quando eles estavam no meio, a arca parou no meio para que todo o povo passasse, ou seja, uma vez que ela estivesse no meio, nenhuma ponta poderia descer água, nem a outra. E no meio, então, muito menos. E aí ela se posicionou. Ou seja, o povo passou todo com segurança e no final a arca foi por trás, guardando aqueles últimos passos, as últimas pessoas. E quando nós estamos com o Senhor no centro da nossa vida, Ele vai adiante dos problemas que nós podemos enfrentar, porque no mundo teremos aflições. Ele nos sustenta durante o meio e Ele nos garante que cheguemos do outro lado. Tudo isso mediante obediência e fé. E o Senhor fala assim: olha, não pegue absolutamente nada do que tem lá. E quando Ele fala isso, que Ele nos diz esse ano é: não pegue coisas desse ano que você não deve pegar. Não se envolva com pessoas mentirosas, com pessoas fofoqueiras, com pessoas adúlteras, promíscuas, com bandidos, com pessoas que têm prazer em destruir a vida dos outros, como irados, como invejosos, como pessoas que intrigam, como pessoas que não acrescentam nada na sua vida. Não pegue essas coisas para você. Não se misture com essas pessoas. Não busque ter hábitos que não são os hábitos que o Senhor já dirigiu para a sua vida de acordo com os planos e os projetos dele, os valores, os princípios e o caráter de Deus. E a última coisa que ele ensinou, que ele disse àquele povo e nos ensina: as primícias são do Senhor.
O ouro, tudo que pegou naquela cidade, que foi a primeira cidade, foi entregue no altar de Deus. Nós temos que entregar no altar de Deus o nosso tempo, a nossa dedicação, o nosso esforço, a nossa obediência, o amor, o arrependimento, também os dízimos, as ofertas, tudo que é primeiro nosso, nós temos que depositar no altar do Senhor, para que nós consigamos fazer uma travessia bem-sucedida, segura e bem-sucedida, como o povo dele fez naquele tempo. Amém? Eu gostaria de deixar essa mensagem para você. É o primeiro dia da nossa jornada de 2026. Temos ainda mais 364 dias pela frente. Vai depender muito de como nós entramos no nosso ano para que nós tenhamos um êxito no final. Se a gente entrar desanimado, desiludido, incrédulo, é muito difícil a gente conseguir carregar tudo isso no final do ano e ser vitoriosos. Mas quando olhamos para Cristo, com certeza o Senhor nos dá tudo que Ele nos prometeu. E o mais importante, a arca, a presença dele na nossa vida, porque sem isso nós não fazemos e não vamos a lugar nenhum. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que esse ano seja um ano de bênção em nome de Jesus.